Boa noite, nós estamos aqui no laboratório de Física e Eletricidade Estática e nós estamos fazendo um experimento, no qual todos os alunos que estão aqui presentes irão ter a sua participação. Boa noite, meu nome é Cláudio, meu RA é 30 44 94 19 36. Boa noite, meu nome é Cássio Ricardo, meu RA é 50 47 57 8151. Boa noite, eu me chamo Núbia, RA 1299 13 5289. Boa noite, me chamo Leonardo, meu RA é 3114 3683 03. Boa noite, meu nome é Samuel, meu RA é 1299 136149. Boa noite, meu nome é Paulo César, meu RA é 1299 134 027. Boa noite, meu nome é Wagner Castro, RA 1299 133 486. Boa noite, meu nome é Joás, RA 1299 142. Então, vou falar as definições de eletricidade estática. A eletricidade estática é o acúmulo de cargas elétricas na superfície de um material, que geralmente é isolante ou não condutor de eletricidade. Para falarmos isso melhor, partimos do princípio de que todos os objetos físicos possuem compostos de átomos. A eletrostática é uma área da eletricidade que estuda o comportamento e as propriedades das cargas elétricas que normalmente estão em repouso. Percebe-se a ocorrência da eletrostática quando há um atrito em materiais. Esse atrito, ele ocasiona o deslocamento de elétrons, fazendo com que ambos os objetos se tornem eletricamente carregados. Um fato importante é a relação entre os diferentes ambientes, que são os ambientes secos, úmidos, ambientes e a eletrostática. Nos ambientes secos, nota-se a ocorrência de maior eletrostática, já que o ambiente seco ele facilita a geração e o acúmulo de cargas elétricas em sentidos opostos, tá? Então, no ambiente seco, ele é facilitador das cargas elétricas em sentidos opostos, enquanto nos ambientes úmidos não oferece um ambiente que proporciona o surgimento das cargas elétricas em sentidos opostos. Então, percebe-se que nos ambientes secos, a geração e a acumulação das cargas elétricas opostas ao acúmulo e geração nos ambientes úmidos. Eu vou falar um pouco mais assim, sobre a eletricidade estática, falando sobre o quê? O desbalanceamento de elétrons, em todos os casos gerado pela falta ou excesso de elétrons. Gera assim um campo elétrico que é capaz de influenciar outros objetos que se encontram a uma determinada distância. O nível de carga é afetado pelo tipo de material, velocidade de contato e separação dos corpos, umidade e diversos outros fatores. A descarga eletrostática tem causado muitos acidentes, isso dados lá dos Estados Unidos, que ocorrem cerca de 1000 incêndios em postos de gasolinas todos os anos devido à descarga eletrostática. Os usuários devem tocar em painéis aterrados, como indicado acima, para descarregarem sua eletricidade estática, reduzindo a chance de descargas que podem causar incêndio perigosíssimo. Fenômeno da natureza se repetindo no mundo miniaturizado. Exemplo de descargas eletrostáticas: choque ao tocar a carroceria de um automóvel, ruído, estalo ao retirar uma blusa de material sintético, raios durante uma tempestade. Tudo isso gera o quê? Uma estática devido a esses fatores devido a esse fator e outros fatores também ocorre a descarga eletrostática. A eletricidade estática é perigosa, podendo causar acidentes. Em postos de combustível, podendo causar faíscas espontâneas, causando início de explosões ou até incêndios. No transporte de combustíveis, se faz necessário a aplicação de uma fita de
para contato com o solo para a descarga, devido ao atrito do veículo com o ar, principalmente em ambientes mais secos, ambientes de características mais desérticas, é necessário que haja uma descarga dessa eletricidade estática acumulada através dessa fita de contato com o solo, assim descarregando os íons excedentes do corpo adquiridos através do atrito do veículo com o ar. Boa noite, senhores. Estamos aqui para comentar um pouco sobre os processos de energia estática utilizados na impressão ou nas impressoras a laser ou nas pinturas. E como no gerador, a energia estática ela se acumula e é descarregada quando uma carga positiva é atraída, mais ou menos como esse experimento aqui, ó. Assim como nesse experimento, nas impressoras também mais ou menos acontece a mesma coisa. O cilindro é carregado e sofre uma ação elétrica que faz gerar a impressão. Ok? Obrigado por isso. Vou citar um exemplo aqui de processos que utilizam eletricidade estática. A gente pode citar como exemplo a pintura eletrostática ou lacagem. É um processo de pintura que tem como finalidade o revestimento do ferro, alumínio e outros metais com a película de polímero termoendurecível, por exemplo, pó de poliéster. Existem inúmeras cores que podem ser utilizadas, sendo branco, verde, cinza, castanho, as mais habituais. Esse processo de pintura garante a flexibilidade da peça sem ofender a pintura. Deixa eu falar um pouco disso aí. Quando uma peça é pintada, a tinta recebe uma carga elétrica oposta à peça, fazendo com que a tinta se fixe no material. Ela garante 50% de economia de tinta, 45% menos de tempo de aplicação, 90% menos tempo de cura para o manuseio da peça e muito mais fixação. A cura da camada de tinta é depositada e obtida pelo processo de polimerização, tomando um filme rígido, obtido em estufa conectiva, com temperatura variando de 120 graus a 260 graus Celsius. Um ótimo exemplo de pintura eletrostática a pó são as molas, mesmo flexionadas a tintura. Bora fazer uma experiência eletrostática. E temos aqui dois canudos, esses dois, uma rolha, um espeto. Colocamos o espeto sobre a rolha, fazemos o atrito, que é importantíssimo, o canudo, para que possa verdadeiramente haver eletrização por contato. Se não fazer isso aqui, não há possibilidade. Não tem como haver essa eletrização por contato. É muito importante esse detalhe do atrito. Tem que fazer atrito nas duas, para que possa sim distribuição de cargas, uma atrair a outra. E há uma troca de elétrons por causa da indução. É justamente isso. A eletricidade estática, ela é resultado do atrito entre alguns objetos de substâncias diferentes. Esse atrito, ele ocasiona o deslocamento de elétrons de um corpo para outro, de um objeto para outro. E quando essa carga elétrica, elas são de mesmo sinal, quando essas cargas elétricas elas são de mesmo sinal, elas se repelem. E quando são de sinais opostos, elas
se atraem, tá? Então, as cargas resultantes, quando são de mesmo sinal, se repelem, e quando são de sinais opostos, se atraem. Então, eu vou fazer uma demonstração aqui desse fato, utilizando um canudo, tá, de refrigerante. Eu fiz um pêndulo aqui. No pêndulo eu usei isopor, tá, e usei linha, uma agulha de crochê, e aqui uma bolinha com um papel alumínio na ponta para fazer o pêndulo, tá? Então, o que que acontece? Eu vou pegar o canudo, eu vou fazer fricção nele, tá? Vou passar ele, vou passar ele aqui no cachecol, tá? O cachecol, que é lã. Vou usar o cachecol para poder fazer fricção nele, tá? Porque na natureza, esses objetos, nós sabemos que eles são neutros, eletricamente eles são neutros, tá? Então, eles só tem carga elétrica quando há o atrito desses objetos. Então, eu vou fazer aqui fricção, tá? Bastante fricção no cachecol, cachecol de lã, tá? Então, esse aqui é o resultado da lã. Fiz bastante fricção. E agora eu vou passar ele no pêndulo, ó. Quando eu passo ele no pêndulo, a bolinha, ela se atrai, ó. Ó. Viu? Se atrai. Eu vou fazer mais uma vez, tá? Vou passar aqui bastante. Eu vou fazer mais uma vez para demonstrar aqui como que passar aqui bem. De novo. Viu? Eles estão com sinais opostos, tá? O canudo e a bolinha